Então, dando sequência aqui, nós vimos sobre o nome do projeto e o tipo de perfil aqui na aula passada e vamos passar para essa próxima opção que são o número de pranchetas. Isso aqui é como se fossem páginas, tá joia? Então, se eu colocar, por exemplo, duas pranchetas, eu vou ter uma visualização do meu documento dessa seguinte forma aqui, ó. Deixa eu desfazer, né? Uma prancheta de um lado e outra do outro, como se fossem duas páginas. Óbvio que elas vão estar um pouquinho mais próximas assim, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, para que fique mais fácil para que vocês possam entender. Então, vai estar mais ou menos dessa forma, dividida em duas páginas o meu projeto. Depois a gente vai trabalhar com outros tipos de prancheta. Se eu colocar, por exemplo, 4, aqui ele me mostra como que seria essa sequência. Então, 4 e marcado essa primeira opção, funcionaria da seguinte forma. Primeira prancheta, segunda prancheta, aqui eu teria uma terceira prancheta, agora abaixo, nessa ordem mesmo. E aqui uma quarta. Então, segue primeira prancheta, segunda, terceira e quarta. Eu posso mudar a ordem delas, deixando aqui ó, por coluna. Então, como que funcionaria? A minha página ou prancheta principal seria essa, depois essa de baixo, que seria a segunda, essa seria a terceira e essa seria a quarta. E tem como também trabalhar por coluna, como? Dessa seguinte forma, pranchetas lado a lado, assim, 1, 2, 3 e 4, que é essa próxima opção. Né? Aliás, por linha. E tem por coluna, que é ela abaixo. Então, aqui ficaria uma, duas, três e quatro. Dessa forma. E tem como eu também alterar, né, layout aqui de um lado para o outro, da esquerda para a direita. Isso aqui nós vamos utilizar em projetos gráficos que tenha necessidade, obviamente, de estar utilizando essas pranchetas. Vou até deixar 4 e vou deixar no padrão, que é, né, por linha. Primeiro, segunda, depois a linha de baixo, terceira, quarta e assim por diante. Espaçamento. O que é espaçamento? É a distância que vai ter entre cada uma daquelas colunas que eu inseri. Então, está aqui de 7 milímetros. Vamos arredondar aqui, vamos deixar 5 milímetros. E quantas colunas vão ser? Né? Por que duas? Porque eu coloquei 4 pranchetas, então vai caber duas colunas e duas linhas. Fica 2 por 2 aqui. Tamanho do papel. Aqui, por padrão, ele está como tamanho de carta, mas eu poderia escolher qualquer outro tipo de tamanho aqui pré-definido, A4, A3, B5, tabloide, ofício, e posso personalizar também aqui ó, a mão. Vou colocar meu papel aqui com 200 de largura por 100 de altura. Então, eu posso utilizar aqui a medida que eu quiser. A unidade está milímetro e eu poderia fazer alteração também dependendo do projeto. Vou deixar milímetro mesmo. Aqui se a página vai ficar horizontal, né, na paisagem, ou se ela vai ficar vertical, que é retrato. Então, você pode escolher qualquer um dos dois. Vou deixar a minha na paisagem. Sangria, o que é sangria? Vamos voltar para o Paint e vamos entender o que é sangria. Suponha que essa aqui seja a minha página. Eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar uma área de limitação, isso que seria sangria. Se eu colocar, por exemplo, 1 milímetro não, que ficaria muito pouco, mas, por exemplo, 10 milímetros ali, ele faria uma área de sangria, que é o quê? Uma área de margem. Eu só colocaria conteúdo dentro do meu projeto, dentro dessa área vermelha. Esses 10 milímetros, ele é a minha área de sangria, então ali não vai nada. Por quê? Porque muitos projetos, quando você imprime e vai fazer o corte depois, né, seja na guilhotina, no estilete, aí, na tesoura, qualquer forma, você está sujeito a cortar um pedaço, né, do seu projeto. Então, às vezes você colocou um texto muito próximo ao final de um cartão de visitas e às vezes você corta uma informação importante dele. Então, é importante que você limite essa área de sangria para que isso não aconteça. É uma área de limitação. E aqui tem um recurso que é interessante. Ó. Não só nessa propriedade nós vamos ver essa correntinha. Quando ela está marcada, a alteração é passada a todos. Então, por exemplo, eu tenho os 4 lados, que são as 4 margens da página. Acima, abaixo, esquerda e direita. Se eu coloco 1 milímetro para uma, todas as outras é aplicado aquele mesmo valor devido a essa corrente estar habilitada. Se eu desmarco ela, o que seria quebrar a corrente ali, eu posso mexer, olha lá, na margem que eu preferir. Então, eu posso alterar, né, de forma independente aqui as margens do meu projeto. Vou colocar ela marcada, vou zerar, ou melhor, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 para a gente poder visualizar 10 para todas. Para a gente fechar essa primeira parte, eu vou abrir a guia avançada e já vou dar uma explanada sobre isso aqui. Modo de cor, tá CMYK. Se
eu tenho a finalidade de imprimir o meu projeto, eu utilizo o CMYK. Se eu quero que ele fique no monitor, né, por exemplo, às vezes é um banner para site, eu uso o RGB. CMYK é a mistura das 4 cores, ciano, magenta, preto e amarelo, e RGB, né, vermelho, verde e azul, que são as 3 cores que são utilizadas aí para representação em monitores. Aqui, efeitos de rasterização, nós vamos utilizar a alta mesmo, para impressão sempre utiliza a alta, tem outros 2 modelos aqui, que é 300 ppi, como se fosse aqui, né, a resolução do seu projeto. Um modo de visualização, eu posso visualizar padrão, posso visualizar os quadradinhos que são por pixels ou por superimposição, que nós vamos trabalhar depois quando chegar a hora. Vou dar OK, ele vai gerar então as minhas páginas aqui, 4, e repara que tem agora a área de margem limitada, onde eu não posso colocar conteúdo naquela área de 10 milímetros de sangria. Então, tudo que eu colocar aqui, né, dentro dessa área branca vai ser aceito. Aqui na área de sangria, nada pode ser inserido. Um abraço e até a próxima aula.